muito privilegiado de estar aqui nesse curso, porque eu vejo nisto uma oportunidade que eu estou tendo na minha carreira de contrapor a minha aprendizagem, o que eu aprendi, com o que vocês estão trazendo aqui. E com isso eu espero crescer e eu espero que vocês também cresçam aqui, com essa experiência em conjunto. A nossa proposta aqui é que vocês sejam agentes multiplicadores pela capacidade que vocês têm, pela experiência que vocês têm, pela influência que vocês podem ter para levar adiante essa nova filosofia de trabalho, essa nova proposta, né? Diante do desafio. Porque agora, como numa certa passagem hoje de manhã, né, o Dr. Eduardo falou, nós ainda temos aquela prática de dizer assim, esse aqui é capaz, esse aqui não é capaz, esse aqui vai para frente, esse não vai, esse aqui pode ficar na entidade, esse não pode ficar porque nós não vamos atender, porque nós não estamos capacitados a aprender essas pessoas, são casos mais graves, então a gente não está capacitado, então nós não vamos aceitar. Ele falou isso rapidamente, né? Vocês se lembram. E a nossa proposta agora é a seguinte, nós não temos mais nenhuma desculpa, nós não temos nenhum argumento para recusar ninguém, nem a entidade, nem a sociedade. Tanto a entidade como a sociedade, temos que aceitar todas as pessoas, seja qual for a deficiência e seja qual for o nível de severidade dessa deficiência. Essa prática se chama rejeição zero, é um conceito novo, né? Rejeição zero ou exclusão zero. A gente não exclui ninguém, não rejeita ninguém sob nenhum argumento para nenhuma atividade ou finalidade. Por exemplo, emprego, treinamento profissional, habilitação, educação. Então, qualquer que seja o programa que uma sociedade tenha, esse programa não pode recusar ninguém sob nenhum pretexto. Hoje, pelas técnicas que nós conhecemos, pela nova filosofia de vida que nós temos, ninguém mais poderá ficar fora do convívio. Nós vamos, então, dar um início a esse curso de uma maneira um pouco mais descontraída. Vamos entrar aqui no meio, aqui, todo mundo passar para o lado de cá, fazer uma pequena dinâmica. Eu cortei página de revista no meio, assim, na diagonal. Então eu já misturei e vou dar um pedaço para cada um. E aí cada um sai à procura da outra metade. Aí, quando se encontrarem, não foi mal que vocês já se conheçam ou não. Procure saber qual é a função que atualmente a outra pessoa está exercendo, sempre, né, contando um para o outro. Então, qual é a função, o nome que já está escrito, o local já está escrito, e 3 coisas que a pessoa não gosta e 3 coisas de que ela gosta. Daí depois nós sentamos e cada um apresenta essa outra pessoa. Pode ser? Preguiça, hipocrisia e... Oh, meu Deus, a última coisa que você fala. Quem quer começar? Eu apresento a Irma. Levante o braço aí. Isso. Irma é de Tocantins, ela é mineira, mas mora em Tocantins, né? E o que nós conversamos é o seguinte, que ela disse que não gosta da humilhação, da solidão e da tristeza. O que ela gosta da família, crescimento interior e alegria. Perfeito. Agora você então, né? Bem, eu vou apresentar a Isabelle, ela é de Fortaleza, tá? Ela é terapeuta ocupacional, trabalha na PAI. Bem, ela não gosta também, como eu, do frio, né? Porque nossa cidade é de clima quente, tá? E de pessoas que têm preconceito contra o deficiente e pessoas depressivas, assim, para baixo. Ela gosta de crianças, da profissão dela e de dormir, tá? Agora ficou mais fácil para a gente, vamos dizer assim, à vontade aqui no curso, né? Agora, vamos fazer o seguinte, já vamos entrar realmente, objetivamente no assunto. Nós estamos com essa proposta de examinar, em primeiro lugar vamos examinar as nossas práticas até então, né, até agora, e ver algumas perspectivas, né, porque aí cabe a cada um de vocês, na sua realidade socioeconômica, institucional, profissional, apontar caminhos. Né? Nós não vamos dar receitas prontas para vocês. E nesse sentido, agora,
é um pouco diferente do que nós acabamos de fazer, que foi o lado pessoal de cada um de nós. Nós vamos ver um pouco da região, né, um pouco dessa área da educação profissional propriamente dita. Então, sem sair do lugar mesmo, vamos ficar aqui, eu preparei aqui 3 tópicos. Daria para você enxergar também? Dá? Mas eu vou deixar assim, vou falando. É o seguinte, vamos agora nos concentrar primeiro na nossa realidade. Por exemplo, aqui, a realidade socioeconômica da região onde você atua. Como aqui nós tivemos algumas regiões próximas, claro que vai bater, né? São grandes regiões. Depois, a segunda pergunta, a atividade que você exerce em relação à educação profissional. Nós já vimos um pouco aqui já. Então, se vocês puderem ser mais objetivos, mais diretos, realmente vocês estão diretamente relacionados à educação profissional ou não. E as dificuldades encontradas nesse trabalho pela instituição, né? Talvez vocês não precisem dizer dificuldades que vocês encontraram ou estão encontrando profissionalmente, como pessoa, individualmente, mas a instituição como um todo, que dificuldades está encontrando? Em Belém, a atividade mais exercida lá é a pesca, né? Porque lá é muito rico de rios, de igarapé, essas coisas, e eles atuam mais na área da pesca. E a atividade que eu exerço em relação à educação profissional, eu sou recém-contratada da prefeitura da FUNPAP, e nós estamos começando a fazer um trabalho com menor infrator. Normalmente esse menor infrator, ou ele é deficiente, ou ele é doente mental, ou ele é aquela pessoa que é discriminada socialmente, né, que não tem recursos financeiros nem educativos. E o que nós estamos começando a fazer ainda porque essas pessoas não têm acesso à alfabetização, são pessoas analfabetas, são menores que não conhecem a parte cultural, né, que são crianças que moravam na rua e que chegaram até nós. Então nós estamos iniciando o processo de alfabetização para chegar até a parte da profissionalização dessa pessoa, né? O que nós fazemos é mais aquela coisa do encontro de si mesmo. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber das minhas capacidades, eu preciso saber das minhas habilidades e fazer eles se autodescobrirem, para começar a trabalhar na questão da profissionalização. Por exemplo, se ele tem afinidade pela arte, se tem afinidade pela parte de mecânica, de engenharia, de alguma coisa, né, a gente está iniciando cada momento desse. E a maior dificuldade é uma falta de material, é precário, né, a discriminação, que é muito grande, e dificuldade econômica que todos nós temos. Bem, eu sou de Fortaleza, né? A nossa atividade, eu acho que é principalmente pesca também, né? Em todas as praias. E nós temos um pouco também de renda, labirinto, alguma coisa de artesanato também, né? A atividade que eu exerço em relação à educação profissional, eu sou terapeuta ocupacional do Núcleo de Treinamento Profissional da APAI, né? E lá, junto com a diretora, eu faço desde o começo, né, da entrevista com a família, depois eu faço a avaliação inicial do portador de deficiência, depois a avaliação trimestral com a instrutora de cada oficina, e depois a colocação no trabalho. Quer dizer, antes da colocação ainda tem o grupo de treinamento, na sala mesmo de terapia ocupacional, a gente repassa para eles as noções de carteira de trabalho, de identidade, documentos. Muitos não têm nenhum tipo de documento, só carteira de estudante, a maioria só tem a carteira de estudante, né? Então eu repasso toda essa parte, depois que ele já está capacitado. Ele vem para a minha sala para esse treinamento já para colocar no mercado de trabalho. E na colocação, ou eu também, ou a diretora, ou as duas juntas, a gente vai também na divulgação nas empresas e o treinamento dele naquela atividade específica da empresa, que a empresa atualmente está exigindo um ritmo muito acelerado, uma produção muito alta, né? E eles sabem fazer, mas, né, tem sempre o mais, tem sempre o porém. Eles sabem fazer, mas não sob pressão, né? Então, nós já tivemos casos da empresa no período de estágio dizer, não, ele errou uma vez, de tantas vezes que ele fez, uma vez ele errou, né? E ele está fazendo mais devagar do que os outros, né? Então, a gente passa por algumas dificuldades assim,
E realmente a gente não quer proteção nenhuma para eles, nós não queremos. Então a gente tem que realmente capacitá-lo para acompanhar o ritmo dos outros, né? Então esse é um trabalho que eu também vou antes, analiso a atividade, analiso a tarefa, vou com eles, fico pelo menos uma semana com eles lá, fazendo junto com eles, vendo quais são os funcionários que vão ficar lá perto dele, o chefe direto dele e tal. Então tem todo esse acompanhamento. Dificuldades encontradas, tem muitas também. A principal é que a APAE de Fortaleza, apesar de ter uma estrutura muito boa em relação a esporte, artes, informática, nossas oficinas, tudo, tem uma dificuldade econômica grande, dificuldade financeira, dificuldade de recursos humanos e principalmente qualificação das instrutoras das oficinas, né? Nós não temos condição de uma instrutora de oficina ter nível superior, jamais, né? Quer dizer, nós temos até umas 2 ou 3 pedagogas lá dando um apoio, mas elas dão meio expediente. A instrutora mesmo, ela é de nível técnico e passa o dia todo lá, de 7h30 da manhã às 5 da tarde. É muito puxado para elas e muitas saem e voltam. A gente tem muito também isso, né? Não fica muito tempo, não acompanha o trabalho por muito tempo. Então, essa capacitação de recursos humanos da instrutora que está ali direto com eles, nós não temos. Muitas delas não conhecem os termos. Quando a gente fala, ele é muito apático, né? Ele está muito apático. Essa sua atividade não está estimulando isso ou aquilo. Então, às vezes, elas ficam um pouco perdidas. Nem sabem, talvez, escrever, fazer um relatório sobre aquele deficiente. E uma outra dificuldade na nossa instituição, particularmente, é a dificuldade de delegar funções, né? Isso eu sinto também muito ainda na APAE de Fortaleza. Nós temos poucas pessoas que fazem tudo, que acumulam funções e não delegam para outras. E algumas que ainda delegam, a outra não tem a responsabilidade de fazer aquilo a contento, né? Então, nós temos a diretora, nós temos a presidente, nós temos a tesouraria que realmente fazem bem feito e sustentam e vão até o fim. Então, há mais de 15 anos, desde quando foi fundada a APAE, são pilastras, né? Assim, são colunas que sustentam. Mas a grande maioria são pessoas que, nem que a gente delegue as funções, não conseguem, né, continuar. Bom, eu trabalho na APAE de Patrocínio, Minas Gerais, e nossa APAE, nós atendemos 720 crianças. É uma APAE que trabalha com estimulação precoce, escola de ensino especial, e tem também a parte de ambulatório. E trabalhamos com uma área rural. Nessa área rural, a gente tem 50 aprendizes que eles ficam em regime semi-internato. E lá nós desenvolvemos trabalho de suinocultura, de avicultura de corte, cafeicultura, horticultura e lavoura branca. Então, atualmente nós estamos trabalhando, como é uma área, né, de cafeicultura. É um pouco difícil, tem poucas indústrias, mas a gente está tentando reintegrar esses alunos, esses aprendizes, na parte de manejo de suinocultura. E no manejo a gente está atrelando também a parte de embutidos, que aí vai também a defumados, linguiça, essas coisas. E a avicultura, a gente tem ali a parte do trabalho, do dia a dia, né, que as crianças, a partir de 14 anos, quando a gente fala criança, né, mas a partir de 14 anos até a idade indeterminada. Eles trabalham na granja e depois no abate. E essa parte de cafeicultura já é uma coisa mais pesada, nós temos boia fria, mas a gente tem uma parte da lavoura que é feito esse trabalho mesmo de orientação, porque nesse período a gente tem muita dificuldade até de mantê-los lá dentro, porque sai todo mundo, o pai, o filho, a mãe, a família inteira para colher café. Então nós estamos tentando fazer esse trabalho também de suinocultura, porque agora vai montar um grande frigorífico de integração na região, que a gente possa colocar no mercado de trabalho. Eu acho que o acompanhamento, né, que a gente dá, quando esses cursos que a gente, com essas verbas que vem, que a gente tem condições de dar para essas pessoas, a gente percebe que a integração não é tão difícil quanto você acredita, né? Às vezes você tem dificuldade do preconceito, tudo, mas tem pessoas que te dão um retorno que são melhores funcionários do que uma pessoa normal. Isso a gente tem visto muito, a assistente social chega para nós e trazendo esse tipo de relatório
que a gente fica assim contente. Tem outros que já têm as dificuldades que vocês conhecem mesmo. Eu acho que é bem generalizado, de integrar e mesmo de aceitar as ordens da empresa e tudo. As dificuldades, eu acho que assim dá para a gente perceber que está bem generalizado em todos os estados, que é o financeiro. Graças a Deus que agora, né, a gente com esse recurso do FAT, eu acho que estão vendo lá das instituições, estão acreditando que a gente pode dar um retorno no mercado, um resultado final disso aí, porque tem um potencial as APAES de fazer um bom trabalho. Eu acho que está na nossa mão o marketing, de conseguir esse mercado de uma melhor forma. Eu acho que a nossa responsabilidade, hoje, eu não sabia que era tão grande, né? Nós vamos ter que desempenhar realmente o nosso papel, e eu acho que, a partir daí, a vida das entidades vão melhorar. Em Belo Horizonte, a principal atividade lá é o comércio e a indústria, né? A nossa APAE, como a gente é uma APAE de capital, eu não sei se nas outras capitais isso acontece, a gente tem muita escola particular lá, escola especial particular. Então, a nossa APAE são pessoas bem carentes, é uma classe social bem baixa, sociocultural bem baixa e bem carente. Nós temos crianças lá que não têm casa para morar. Então, essa é a nossa realidade lá. Eu sou terapeuta ocupacional, eu atuo lá como terapeuta ocupacional e como coordenadora do setor de preparação para o trabalho, né? Nosso setor, a gente divide em 3 fases. A fase 1, que é de avaliação e sondagem de aptidões, e a gente passa algumas noções das habilidades básicas para o trabalho. A fase 2, a gente já trabalha essas habilidades, e a gente tem nessa fase oficinas de culinária, de encadernação e de papel reciclado. E a fase 3, que a gente está começando agora, que é de qualificação profissional. São 3 cursos que a gente está fazendo, um de marcenaria, onde os meninos eles fazem reforma de móveis escolares. E esse curso ele é em parceria com a CETAS CAD. Então, eles fazem os móveis e mandam para as escolas de todo o estado. E tem a horticultura também, que está começando agora. Aí a gente ainda não tem esse trabalho de colocação no mercado. A gente ainda está nessa fase. E nessa fase de qualificação, a gente tem 4 estagiários de ajudante de classe e 2 porteiros. O ano passado, a gente teve 2 ajudantes de cantina também. Nessa fase, a gente já cobra essas habilidades, a gente já está passando noções de direito de cidadania, né? Essa fase que a gente está trabalhando. As principais dificuldades que a gente encontra lá é a financeira, né? Falta de recursos materiais e humanos, principalmente recurso humano, essa questão sociocultural da família. E a gente também, como a APAE de Belo Horizonte é uma APAE antiga, mas que está começando a crescer agora, então nós temos muitos profissionais lá ainda que não acreditam nesse trabalho. São paternalistas, são profissionais que ainda estão nessa fase do assistencialismo, né? Então a gente tem essa dificuldade também. Sou Marli, de Goiânia. A APAE de Goiânia já tem seus 30 anos, é uma APAE que tem uma estrutura física muito boa, mas que eu tenho a consciência de que em alguns momentos a gente parou e a gente está meio acomodado, e eu não tenho uma experiência na profissionalização, né? Mas eu estou na APAE há 6 anos, já pude fazer um certo diagnóstico, né, do trabalho em si. E eu vejo que a gente está nessa era também já um pouco ultrapassada com as oficinas pedagógicas, precisando urgentemente mesmo de modernizar, né, para acompanhar esse mercado que está aí. E eu vejo que esse comodismo se dá em função de alguns profissionais também que não assumem, não têm um certo compromisso maior, pararam também no tempo, não tão, como eu disse, eu não gosto de pessoas que param, eu acho que a vida é dinâmica, a gente tem que correr atrás. Não gostam de estudar, e a gente precisa disso.
A nossa região, né, o Centro-Oeste como um todo, é basicamente agropecuária, né? E a gente, Goiás, comércio, a gente está entrando numa fase agora também de industrialização, mas ainda são poucas as indústrias, né? Está chegando bastante indústria, mas ainda não é muito grande. E basicamente funcionário público também, né? A APAE de Goiânia é uma APAE dependente, ela não é autossuficiente, como eu estou percebendo aqui em muitos casos, né? Eu particularmente sou funcionária do município e presto serviço na APAE, e a gente tem um grande número de funcionários do Estado, né? E a gente tem essa dificuldade, como vocês também, porque Estado e município não nos fornecem o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, né? Esses profissionais a gente tem que pagar com recursos próprios. E aí pega a questão como contratar, onera, né? Por encargos e tudo, essa dificuldade que vocês também passam. Bom, gente, aqui no Distrito Federal nós temos a realidade das oficinas pedagógicas em 10 centros de ensino especial, em 9 centros, porque um trabalha com a escolaridade até os 13 anos de idade, né? Então, a partir dos 14 anos, essa pessoa entra nesse processo de educação profissional e aí ela deixa de ser chamada de criança, ela passa a ser chamada de um adulto, de uma pessoa que vai começar a ser capacitada para o trabalho. Então, nós temos que ficar muito atentos, que eu sinto que às vezes a gente ainda se refere muito a essa pessoa como sendo uma criança. Então, isso é uma dicotomia do momento em que nós queremos para que ela trabalhe, sabemos que ela é capaz, queremos que ela tenha uma carteira assinada, que ela tenha 13º, que ela tenha salário em férias, né? E aí, quando a gente chama ela de criança, a gente tira todos esses direitos, porque criança não trabalha, criança estuda. Não é isso? Então, nós temos que ficar atentos também para isso. Então, aqui no Distrito Federal, nós já trabalhamos com 68 oficinas pedagógicas dentro desses 9 centros de ensino. Temos 80 professores trabalhando nas oficinas pedagógicas, onde 70 e tantos são professores e temos um grupo de coordenadores que estão distribuídos nessas 3 turmas aqui, se requalificando, talvez pela 3ª vez, como diz o Durval. E esses 900. Por que requalificando? Eu fiz questão, apesar de ser da Federação Nacional das APAEs e também ser da Fundação, de pedir essas vagas para o governo, né? E aqui a situação é inversa, não é a APAE que está pedindo para o governo está pedindo para a APAE. Por quê? Porque eu sabia que esse curso ia ser muito bom. E nós já tivemos 2 cursos, né, Durval? Então, quando eu entrei na Fundação Educacional, que eu coordeno a profissionalização do Distrito Federal, eu identifiquei tudo isso que vocês disseram, isso é uma verdade do país. Primeira coisa que me parece que é um caos é a formação das pessoas, as pessoas para trabalhar, os recursos humanos. E eu vi muitas pessoas dizendo aí que é o problema dessa pessoa não ser comprometida, essa pessoa não querer. E eu identifiquei algo antes disso, é a nossa formação. Porque as universidades não preparam o professor para atuar na profissionalização, principalmente de deficientes mentais. Quando se trata de outras áreas, trabalhando com o auditivo e com o visual, nós conseguimos aqui no Distrito Federal até que eles passem nos concursos e vão até para a universidade. E tem deficientes auditivos que ganham R$900 na SLU, que nós conseguimos com parceria com a CORD, daquela pessoa que estava aqui, do Paulo Beck, né, fazendo o convênio, CORD, e as instituições. Então a gente vai cadastrando essas pessoas e elas estão trabalhando e ganhando muito bem, né? Porque aqui nós não temos muitas fábricas, quase não temos, então é difícil. Então, no deficiente mental, que é a maior clientela da APAE, e que está nos nossos centros, o que eu identifiquei? Os professores até querem. Eles não sabem o que fazer com aquelas pessoas. E a culpa não é deles, não houve formação para isso. Porque aqui na Universidade de Brasília, que está fazendo o curso de pedagogia com especialização em educação especial, a parte da profissionalização é só teoria. Enquanto a gente não trabalhar ao mesmo tempo a conquista, né, a captação de recursos, o desenvolvimento de recursos humanos, mas ao mesmo tempo a gente não trabalhar, levar em consideração o quanto certos preconceitos ainda persistem e nós estamos inconscientemente ajudando a preservar esses preconceitos, embora a gente conscientemente ache que não, mas as nossas ações, a nossa abordagem, nosso discurso pode estar perpetuando preconceitos nos outros, na medida que esses outros entram em contato conosco. Então, por exemplo, enquanto a sociedade continuar achando que o nosso portador de deficiência, seja ele de que idade for, criancinha, jovem, adulto, idoso, enquanto a sociedade, de modo geral, mas particularmente o empregador, que é o que interessa para nós nesse momento, continuar achando
que esse portador de deficiência, essa pessoa com deficiência, é uma pessoa que merece um apoio afetivo, uma proteção, caridade, uma ajuda. Se a gente, de uma certa maneira, continuar dando, vamos dizer assim, insinuando ou deixando implícito que, na verdade, essas crianças, esses adultos precisam disso da sociedade, esses recursos continuarão sendo difíceis. Porque esses recursos só sairão na base de, olha, então vamos ajudar, vamos dar uma verba para a coitada da PAI, vamos dar uma força para aquela entidade, vamos sim, eles continuam querendo ser bonzinho com a gente. Coitado, eles estão passando mal, eles estão cuidando tanto daquelas criancinhas pobres, com criancinhas, coitada delas, vamos dar uma ajuda lá, vamos dar um serviço para eles fazerem ali. Enquanto a gente buscar na comunidade emprego, dinheiro, qualquer recurso que a gente precise, mas esquecendo de passar para essa mesma sociedade uma nova imagem do portador de deficiência, nós vamos ficar eternamente com esse problema da falta de recursos e tal. Esse é um ponto que me chamou muita atenção, né? Outra coisa também, integração, inclusão e inserção, né? Então eu gostaria, assim, entrar num acordo com vocês, terminologias, né? Então, inserção é o processo geral, né? De inserção, ou seja, inserir alguém em algum contexto social, inserção social. Essa inserção pode se dar por várias vias, né? Existe uma via da integração, a via da inclusão, e uma outra via que não é nem integração nem inclusão. Eu vou começar por essa outra que não é nem integração nem inclusão. Muitas pessoas com deficiência estão inseridas na sociedade sem precisar de nada, nem de entidade, nem de nada especial, nada. A sociedade nem toma conhecimento e muitas pessoas estão inseridas no emprego, na escola, na vida social. Estão aí. Tá. Essas são algumas pessoas, uma porcentagem muito pequena. Agora, vem a grande população agora de inserção através de integração. Então vamos ver qual é a diferença entre integração e inclusão agora. Em poucas palavras, né, que a gente não tem tempo. A gente diz que uma pessoa com deficiência está integrada no mercado de trabalho, integrada numa empresa, integrada numa escola comum, quando essa pessoa apresentou condições de estar lá. Apresentou condições de acompanhar uma escola comum, apresentou condições de competir numa escola comum, numa empresa comum, sem que essa escola comum, sem que essa empresa comum modificasse nada da sua prática rotineira. Tanto a escola comum como a empresa comum disse o seguinte: olha, desde que esse seu aluno seja capaz de acompanhar o que nós fazemos, ele é muito bem-vindo. Senta aí e começa a trabalhar, se for escola, se for empresa. Então a gente diz que uma pessoa está integrada graças ao mérito do próprio portador de deficiência. É um mérito dele. Ele foi esforçado, ele foi capaz, ele se capacitou, ele se habilitou, né? De alguma maneira ele se tornou capaz de satisfazer os padrões vigentes nessa empresa ou nessa escola comum, que nada fez de substancial modificação. Agora, é muito importante a gente dizer que uma pessoa está incluída na escola comum ou incluída no mercado de trabalho ou numa empresa comum. Quando a gente pode dizer isso? A gente vai começar a dizer isso muito daqui para frente. E nós, enquanto professores, enquanto pedagogos, psicólogos, enfim, profissionais que somos desta área especializada, em qualquer função que vocês estão exercendo, quando nós abordarmos uma empresa com abordagem de integração, você produz um determinado resultado. Se você abordar essa mesma empresa com uma abordagem inclusiva, você produz uma outra consequência nessa mesma empresa. Então eu vou explicar como. Se você for sempre, se você fizer contato com o empregador, empresário, dono da empresa, o pessoal de recursos humanos, quem quer que esteja lá, que nos atenda para
ver a inserção da pessoa naquela empresa, ela perceber em vocês, nós, né, que nós temos essa visão de que, de fato, nossa abordagem, a nossa maneira de ver é de que a pessoa com deficiência precisa ser capacitada, qualificada, formada profissionalmente, pronta para fazer parte da empresa. Agora nós só estamos aqui para dizer, olha, senhor empregador, nós já temos uma pessoa capacitada para essa função que o senhor tem a vaga agora, né? E, então vamos lá, como que nós vamos fazer? Ela vai entrar no processo como os outros, ou não tem candidato, ela já entra direto, enfim. Eu estou trazendo uma pessoa que o senhor precisa, que está preparado para isso, né? A empresa recebe a gente imaginando sempre assim, bom, então está aí, então tem uma pessoa deficiente que está capacitada, então nós temos uma vaga, vamos ver, então, né? A empresa aprende isso, você imagina isso feito continuamente. A empresa aprende que é isso, o papel dela é assim, esperar ser contactada, né? Algum de nós vai lá, vai levar um aluno pronto para competir no mercado de trabalho. O empregador aprende que é isso. E ele não faz mais nada. Ele só acha o máximo que ele vai fazer é não discriminar. Ele diz, bom, ele é deficiente, tudo bem, mas ele tem qualificação, então pode trazer. Ele vai entrar direto na vaga, ou então ele vai competir com outro que tem ou não tem deficiência, não faz mal, compete, o melhor entra, quer dizer, ele vai agir normalmente, como se a empresa não tivesse que fazer mais nada além disso. Agora, quando você vai com a abordagem de inclusão, o resultado é bem diferente. Porque na inclusão, você acredita o seguinte, que nós cada vez mais estamos transformando a sociedade está mostrando que está mudando aos poucos, e o Brasil também, a gente encontra isso no Brasil, a gente pensa, eu estou falando de coisas que vocês poderiam dizer, mas isso é nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, né? No Brasil não. Não, mas no Brasil já existe isso, né? A inclusão já chegou no Brasil, várias cidades, municípios, vários lugares estão praticando a inclusão, né? Estão começando. Lembre-se do seguinte, a integração nós já estamos fazendo há 40 anos, e em alguns casos até 50 anos. A inclusão nós estamos mal começando a fazer, nós não temos nem 5 anos de inclusão. Qual é a abordagem de inclusão? É você acreditar no seguinte, que os nossos alunos, as pessoas portadoras de deficiências que nós atendemos, não têm a obrigação exclusiva de ser ela a única pessoa que tem que se esforçar, tem que vencer etapas e provar que ela tem direito de fazer parte da sociedade, tem direito de fazer parte daquela empresa ou daquelas empresas. Que a empresa, as empresas, o mercado de trabalho e a sociedade de modo geral precisa modificar suas estruturas. E são 3 tipos de estruturas. Estruturas físicas, arquitetônicas. Vocês viram hoje o espetáculo que nós vimos para o Paulo Beck subir ao palco, né? Então, nós temos que modificar a estrutura física, arquitetônica. Isso é obrigação, não é mais favor. Não é por causa do Paulo Beck que nós agora vamos pôr uma rampa. É porque todos os lugares têm que estar acessíveis. Não interessa quem vem, não interessa quem vai usar, não interessa quantas pessoas vão utilizar. Os lugares têm que ser acessíveis. Isso já é consenso internacional. Está em todos os documentos e nós temos leis brasileiras federal, estaduais e municipais que já garantem esse requisito. Já garante. Está no papel, pelo menos, né? Então, tá. O outro tipo é a estrutura programática ou estrutura sistêmica. Ou seja, o que é isso? É que os nossos programas, né, quando eu digo nosso agora é sociedade. Então, a sociedade tem programas, né? Tem programa de saúde, programa de transporte, programa de educação, programa de tudo, serviços em todas as áreas, temos políticas sociais, temos portarias, decretos, leis, tudo isso são programas e sistemas. Então é preciso que isso também mude, né? Temos que ajudar a sociedade a rever esses programas, serviços e tudo. Quando isso acontece, qualquer pessoa consegue entrar nesse contexto, que seja ela empresa, seja ela escola, seja um centro esportivo, lazer, não importa. A pessoa entra primeiro nesse lugar, com todas as suas necessidades, limitações não trabalhadas, com tudo que ela está nesse momento, enquanto pessoa portadora de deficiência.
E uma vez dentro do contexto social, ela então começa a se desenvolver. Né? Aí é que ela vai se desenvolver em que sentido? Fazendo habilitação profissional, fazendo educação, estudando, fazendo outros tipos de programa de desenvolvimento pessoal. Então, nós estamos visualizando uma sociedade que primeiro inclui e depois, já dentro dela, da própria sociedade, as pessoas com necessidades as mais diversas começam a crescer, a progredir, a existir dentro desse contexto. Essa é uma visão. Eu volto um pouquinho para comparar de novo. Na integração, não. Nós estamos deixando a sociedade com tudo aquilo que ela tem, e a gente está aqui do lado, numa instituição, tipo a PAI, a Escola Especial, outro tipo de entidades, fazendo um bruto esforço, há mais de 50 anos estamos fazendo isso. Chegar fora da sociedade e preparar. Então, isso aqui acho que está bom já, então vamos levar lá. Ô, sociedade, está aqui o menino, uma menina, está pronto, um rapaz, um senhor, está pronto para vocês pegarem. E a gente continua preparando os outros e vai levando. Essa é uma visão que fizemos durante 50 anos. E nós temos que cada vez mais botar no nosso discurso, quando a gente conversa com o empregador, né, com o selecionador de pessoal, o entrevistador que faz a seleção, o assistente social, a gente tem que ter esse discurso diferente, né, de mostrar que nesse tipo de contexto que já vai modificando seus programas, várias pessoas, se não todas, mas um grande número de pessoas consegue fazer parte do mercado de trabalho e da escola comum, de vários lugares, sem estarem com aquela exigência toda que a gente fazia na época da integração, que a gente só admitia quem estava realmente pronto para entrar. E na inclusão, não, entra primeiro, não importa o estágio de desenvolvimento, de preparo que a pessoa esteja. Né? E a terceira estrutura que nós precisamos mudar é a estrutura das nossas atitudes, que já foi falado muito aqui, mudança de atitudes. Né? Nós precisamos divulgar muito os novos conceitos, a nova imagem, as novas abordagens, os paradigmas, né? a terminologia. Enfim, nós precisamos fazer muita divulgação para mudar atitudes. Então, esses três são muito importantes. Assim como existe globalização na economia, né, hoje foi falado bastante, todos nós já lemos isso todo dia no jornal, na televisão, nós estamos vendo, existe a globalização nos conceitos de prestação de serviços assistenciais, serviços educacionais, serviços profissionais. E é interessante que, com a globalização da economia, os países diversos começam a ficar equilibrados, não é isso? Brasil com o Paraguai, com o Chile, com o México, a gente começa a ficar mais ou menos nos mesmos patamares, que todo mundo cresce e fica num certo patamar. Na globalização de conceitos, também. Então é possível que uma cidadezinha pequena, a menor cidade que estiver representada aqui, mais distante, a mais pobre que estiver aqui representada nesse grupo, pode queimar etapas, né? E se igualar a uma cidade que já tem muita coisa feita em termos de novas abordagens. Então, vamos supor, em termos de inclusão escolar. Muita gente pode pensar, mas a minha cidade é muito pequena, pobre, não tem recurso, não tem nada. Até chegar o dia, igual a São Paulo, por exemplo, igual a Porto Alegre, igual a Curitiba, nós vamos demorar, porque nós somos muito pobres, está distante, ninguém liga, está lá. Não, nós já vimos que, em termos de conceitos, né, qualquer cidade pode queimar etapas e se igualar de uma vez, sem ter que passar por todos os estágios de amadurecimento, de mudança, de evolução. Pula do ponto em que estiver, fazendo a coisa mais atrasada do mundo e de repente pode fazer a coisa mais nova do mundo, que é a inclusão. Então isso é garantido. Uma cidade que nunca fez nem integração, não precisa fazer primeiro integração durante 30 anos, para depois, daqui a 30 anos, chegar na inclusão. Não precisa fazer nada disso. É hoje mesmo que começa a fazer a inclusão. Direto. Essa é uma coisa que nos anima bastante. Né? Quando esse curso é de educação profissional, então já está ligado com a educação e trabalha ao mesmo tempo. Mas antes de educação profissional, nós também temos ligação com a educação geral. Né? Seja ela especial ou comum, mas é geral. Em que sentido? Nós já sabemos, quem está na área de profissionalização há muitos anos, sabe de uma coisa, né? Que não é na hora que o nosso aluno já está com
18 anos, 19, 20, que de repente nós vamos pensar a respeito de educação profissional dele, a preparação, todas aquelas fases e colocação. Todo educador já sabe que é desde pequenininho que as pessoas devem se preparar para a vida adulta. Então, aí daquele, né, que não teve chance, e há muitos nessa situação, crianças com deficiência, depois se tornaram adolescentes, jovens, que não tiveram nenhuma chance, nenhuma oportunidade de ter um mínimo de contato com a preparação para a vida adulta. E de repente ele já agora está com 18 anos e nós vamos pensar, escuta, qual vai ser a profissão dele? Qual é a formação profissional que vamos dar para ele? Qual é o emprego que nós vamos conseguir para ele? De repente, quando ele já está com 18 anos, não é assim. Então, eu acho que educação, quem está só na educação, que algumas pessoas falaram, a gente não faz ainda, então, são pessoas que não fazem educação profissional diretamente, mas estão lidando com a criança, nesse momento, enquanto escolarização, enquanto alguma outra atividade fora da educação profissional. Então, todo esse esforço nosso que nós vamos começar a estudar agora, vai se valer daqui para frente de experiências desde a infância, né? Quanto mais cedo a gente puder, através da intermediação dos professores. Nós vamos começar na creche, esqueci de falar, não é na educação infantil, nós estamos começando na creche, né? Então, deixa eu fazer um pouquinho de divulgação de uma coisa que é diretamente relacionada a mim. Eu estou trabalhando num programa da prefeitura, que eu falei rapidamente, dentro da Secretaria da Família e Bem-Estar Social, nós temos o programa de atendimento por deficiência. Nós atendemos só faixa de 0 a 4 salários mínimos, ou seja, só carentes, né? Só os carentes nos procuram. Bom, nós temos uma rede de 715 creches, só na cidade de São Paulo, né? E nós já fazíamos, até pouco, desde algum tempo para cá, fazíamos inserção da criança com deficiência. Veja que eu não falei nem integração, nem inclusão. Inserção da criança com deficiência nas creches. Mas era espontâneo. Cada creche fazia se quisesse, né? Então a diretora queria fazer, fazia. Uma técnica lá, uma TO, uma psicóloga queria fazer, podia fazer. Ou então uma ADI, né? Uma agente de desenvolvimento infantil, que é a antiga PAGE, se quiser, faz. Os resultados foram muito bons. Mas era sempre assim, era inserção via integração. É assim, se a criança com deficiência tivesse condições físicas, mentais, psicológicas, auditivas, mentais, de acompanhar uma creche comum como ela é, então a creche é integrada. Então ela está se inserindo na creche através da integração. E agora, com a nova proposta da inclusão, nós estamos começando a transformar creches comuns em creches inclusivas. E algumas creches que eram integradas estão transformando em creches inclusivas. O que significa isso? Que agora não basta a criança ser capaz de acompanhar a creche comum, e sim da creche ser capaz de absorver qualquer criança. É uma virada, né? Então nós estamos preparando a equipe, todas aquelas ADIs, diretoras e técnicos, especialistas como psicólogo, TO e tal, a receberem qualquer criança. Tenha deficiência ou não tenha deficiência. Se tiver deficiência, qualquer tipo de deficiência, e se tiver qualquer tipo de deficiência, qualquer nível de severidade da deficiência. É isso que está acontecendo lá em São Paulo. Então, qual é o futuro dessas crianças que hoje já estão na creche inclusiva? Um futuro brilhante, muito melhor, né? Elas vão crescendo sempre assim, melhor preparadas, com melhores condições de absorver melhor o que virá no futuro, né, ao longo do seu crescimento. Mas não é só isso. Na inclusão, nós estamos também ajudando as crianças sem deficiência, a maioria que está naquela creche inclusiva, que recebeu uma ou duas crianças com deficiência, essas outras crianças já vão crescer com uma nova atitude em relação à deficiência, né? Em termos de relacionamento, em termos de visão, em termos de cada criança crescer, se conhecendo melhor. As crianças descobrem, né? As crianças sem deficiência descobrem que elas estão se tornando mais abertas para o mundo, para as diferenças, elas se tornam mais tolerantes para as dificuldades e limitações, porque ela começa a perceber que ela, que não tem deficiência nenhuma, também tem limitações, começa a entender isso na hora do relacionamento, né? Na hora de ajuda, na hora do companheirismo, da brincadeira, da amizade, elas acabam aprendendo muita coisa a respeito delas mesmas, sem deficiência.
E daí para cima, da creche, aí vai para a educação infantil, e hoje nós estamos falando em universidade. Tá bom, isso para falar que nesse curso eu vou estar com certa frequência voltando um pouquinho à educação para mostrar que a educação tem um papel muito grande na educação profissional, né, na preparação. Bom, outra coisa que eu notei que achei interessante é que a proposta que nós vamos estudar, esse que está nesse livro, vocês já receberam, vocês não vão encontrar novidades em termos da atividade em si. Vocês poderão ter, assim, em algumas atividades em si, novidades em termos de algumas ideias a mais, algumas ideias diferentes. Mas as ideias em si são coisas que, na verdade, vocês praticam. Qual é o mérito desse livro, dessa proposta? O mérito é que nós conseguimos deixar bem claro o processo, né? Onde começa, como ela atravessa e como vai terminar. Os componentes desse processo, que nós estamos chamando de programas, né? Então, na verdade, nós dividimos o processo em 3 etapas. Primeira etapa, preparação para o trabalho. Segunda etapa, qualificação para o trabalho. E terceira etapa, colocação no trabalho. E cada etapa, vocês vão ver, não precisa nem está tudo no livro. Cada etapa tem programas, né? Montes de programas. E o fluxo é feito, foi dimensionado de uma tal maneira que cada criança tem a sua trajetória própria e não a trajetória única para todas as crianças. Essa é uma novidade da proposta. Que normalmente quando uma entidade tem uma proposta, todo mundo tem que passar por tudo, né? No nosso caso não. Nós temos muitos programas ao longo dessas 3 etapas e cada criança pode fazer daqui, desse programa, pula para aquele programa, ou então esse vai para esse programa, vai para aquele, vai para aquele, vai para aquele, vai... Tem criança que vai poder fazer, ou precisar fazer todos os programas, talvez. Então, vocês vão ver claramente essa nova visão. E outra coisa do mérito do livro é que vocês poderão comparar aquilo que vocês fazem, que está no livro, vocês poderão, talvez, confirmar a prática de vocês, modificar a prática de vocês, adaptar o que está aqui, né? Ou então, se vocês não tiverem algum desses programas, criar o programa dentro das suas entidades, né? Então, o mérito do livro seria este, de ter deixado bem claro o que se pode fazer e mostrado esse processo. Então, o que muda não é tanto o tipo de programa que tem aí, que a maioria acho que vocês fazem, né? Talvez não todos. Mas a novidade está no enfoque, na abordagem. Nós fizemos tudo isso com a visão de inclusão, né? Visão de inclusão. Nós sabemos que não dá para fazer inclusão o tempo todo só. Nós vamos ter que caminhar junto com a integração também, né? Porque nós não podemos forçar as pessoas, o empregador, forçar o professor, enfim, forçar as pessoas a adotar a inclusão assim, de cara, sem levar em consideração a realidade. Então nós vamos, durante algum tempo, aceitar a integração. Quer dizer, nós vamos ao mesmo tempo fazer uma inclusão, mas também vamos fazer integração. Tá bom? No sentido de que nós vamos fazer aquilo que tradicionalmente nós já fazemos, que é só preparar e levar quem está pronto. E essa pessoa eventualmente será inserida pela integração. Sobre microempresas, cooperativas, tal que vocês falaram, que não sei se alguém falou que queria, não sei se queria abrir uma microempresa, foi aqui, né? E também já vou falar um pouquinho em cooperativismo, é o seguinte, também esse livro deixa claro o seguinte, nós não defendemos a ideia da entidade, no caso a APAI, Pestalozzi e as outras entidades, terem dentro delas uma cooperativa ou uma microempresa. Tá? Porque nós não queremos violar a lei. Então, essa questão de haver uma microempresa, quando a gente fala microempresa, é uma empresa registrada, pagar todos os impostos, uma empresa com fins lucrativos. Não pode existir uma microempresa sem, com as mesmas características de uma entidade com fins lucrativos. Não é uma entidade filantrópica. Microempresa é uma empresa dentro da lei. Tem que pagar tudo que qualquer empresário faz. Então, a nossa ideia não é que a APAI ou as Pestalozzi e as outras entidades criem microempresas para garantir produção, dinheiro, sustentar a entidade. Não é isso. A política nossa é ensinar
a alternativa, a opção da microempresa para as pessoas que vão criar essa empresa fora da PAI, fora da nossa instituição, né? Então nós podemos, quando muito, a PAI aprender o que é uma microempresa, o que é uma cooperativa, dentro da lei. Ensinar os nossos alunos, né? Ex-alunos, alunos, as famílias desses alunos nossos, a montarem essas microempresas ou cooperativas, se for o caso, mas não dentro da nossa instituição. Oi? Ah, sim. E sim, já mistura. Sim, já tem que misturar outras pessoas também, né? Então, com relação à microempresa e tal, nós vamos ter, durante a semana, essa é uma outra coisa que eu tenho que falar com vocês também, que é a questão do programa. Vocês já tiveram chance de olhar todos os dias como é que está? Vocês perceberam que tem atividades conjuntas lá no auditório, né? Por quê? Porque nesse dia não somos nós 5 professores, não. São pessoas de fora, né, que nós contratamos, especialistas, por exemplo, em cooperativismo, vai falar exatamente para todo mundo junto ali no auditório. Esse é o momento. E outros momentos são em 5 grupos, e a gente está trabalhando esse processo. Então essa é a mecânica do curso. O curso caminha para uma produção de vocês, né? Porque como se trata de um curso de formação de formadores, vocês vão repassar isso para outras pessoas. O FAT exige, então, uma espécie de compromisso, né? Então, vocês viram ali na programação, contrato de trabalho. Alguém ficou curioso para saber o que será esse contrato de trabalho? Algumas novidades, sim, eu vou também, eu não vou falar tudo hoje, porque nós vamos ter bastante tempo, até sexta-feira, de eu fazer algumas interferências, assim, mais de conteúdo técnico, né, ao longo da coisa. Eu só queria, então, dar esse retorno. Outra coisa que eu também gostei muito. Com relação àquela segunda pergunta, né, a primeira, da realidade socioeconômica, pesqueira, industrial, tem tudo, agropecuária, uma variedade imensa, né. Artesanato também foi citado em 2 sentidos. Eu vi artesanato enquanto atividade popular importante na região, e um artesanato já de um outro lugar, onde o artesanato é fraco, não tem essa vamos dizer assim, esse nível popular importante na região, não tem uma expressão econômica, né? Então é onde aquele artesanato acaba sendo um artesanato sem nenhuma expressividade nenhuma e também nenhum retorno financeiro, porque eu já vi muito lá em São Paulo, né? Deixa eu falar de São Paulo. Eu já assim, visito muito entidades, né? Aí, finalmente, a diretora, alguém me mostra, olha aqui está as coisas que os nossos alunos fazem. Aí eu vou lá ver, né? Olha, gente, a gente só fica calado para não falar alguma coisa errada. A gente só fica quieto, porque é aquele artesanato, aquela produção, que ninguém vai comprar em sã consciência. Mas não vai comprar mesmo. Pode comprar sim, bom, vou comprar para ajudar. Vamos comprar aí algumas coisas, ninguém vai querer. Eu vou ser capaz de comprar e jogar fora, mas eu vou comprar para ajudar. Só se for isso, porque ninguém vai dizer, puxa, que negócio legal, vou levar isso aqui, gostei, vou pular. Não é isso. É que não tem jeito. Então, nós precisamos, então, fugir disso. O comentário é o seguinte. É bom, então, que cada entidade na sua região, portanto, dentro da realidade socioeconômica, procure aquelas atividades que têm expressão, que têm retorno, que têm feedback da comunidade. A comunidade responde mesmo, né? Responde positivamente, comprando, porque é importante, porque é gosto bonito, porque tem valor, né? Oi? E é útil. É isso, alguma pode ser funcional, útil, né? Então, a linha seria essa, né? Procurar atividades. Não importa se é pesca, então é pesca. Se é agropecuária, então é agropecuária. Não importa, né? E se é artesanato mesmo, então é artesanato, né? Eu acho que existe artesanato de alto nível, sabe? Onde até a pintura é feita com linhas magistrais, né? A pintura não é assim, pintar lá qualquer jeito e falar, está aqui o sapinho de pedra. Não é o caso. Então, a política seria, então,
ficar muito... Por isso que eu gostei, alguém falou em pesquisa de mercado que gostaria de fazer e tal. Precisa fazer muita pesquisa de mercado para a gente ter certeza, né, do produto que a gente vai comercializar. Enfim. Bom, agora deixa eu... Quanto a tudo que vocês falaram, isso acho que foi importante para a gente ter uma ideia, depois, durante o curso, das possibilidades, né? Porque eu também vou, num certo sentido, eu vou falar coisas dentro daquilo que eu ouvi hoje aqui, né? Eu vou procurar, assim, de uma certa maneira, conciliar as diversas realidades de vocês. Vou fazer esse contrato que é rápido, é uma exigência do FAT, até vou ler aqui. Termo de compromisso. Pelo presente instrumento particular, eu, né, fulano de tal, o Estado Civil, tal lá, tendo participado como aluno do curso especial de formação de formadores, realizado pela Federação Nacional das APAES, em parceria com o Ministério do Trabalho, CEFOR, FAT, no período de 1 a 6 de junho de 98, em Brasília, DF, comprometo-me a ministrar o referido curso aos professores. Aí vem uma série de opções, né? APAES, Pestalozzi, DEMEC, secretarias estaduais, municipais de trabalho e de educação, universidades e outros. Outros, pronto, já matou. E outros que atuam junto à pessoa portadora de deficiência, no âmbito estadual e municipal, no prazo máximo de 3 meses a contar desta data, digamos, a partir de 6 de junho, sob pena de restituir à Federação Nacional das APAES e ao Ministério do Trabalho a quantia equivalente a 100% do custo do investimento relativo à minha pessoa como participante do citado curso, que é esse que nós estamos fazendo. Brasília, tal. Nós preparamos alguns slides, são poucos, e nós vamos mostrar um pouquinho cada dia, né? Trabalho um direito. Para nós soa repetitivo, né? Uma coisa que agora todo mundo sabe que o trabalho é um direito, né? Acontece que é muito importante o seguinte: nós estamos encontrando dificuldade no mercado de trabalho, nós encontramos desde pessoas que não querem saber de deficiente, até pessoas que até admitiriam ter deficiente, mas não acreditam no potencial dessa pessoa, acham que deficiente não vai dar conta, que a imagem que muitos empregadores têm é que deficiente não é lá tão produtivo, né? Porque eles têm aquela imagem do deficiente que é portador de deficiências, sejam físicas, mentais, visuais, não importa. Para ele, deficiência já significa deficiência no trabalho. Só porque é deficiente em alguma coisa, física, visual, ele já, por tabela, acho que é deficiente também no trabalho. É automático, né? Eles não acreditam. Nós também encontramos empregadores que até admitem que poderia ter deficiente na fábrica dele, no escritório, tudo bem. Até acredita que o deficiente é capaz de trabalhar a pleno vapor, igual aos outros. Só que, aí vem o terceiro, só que ele diz assim: na minha empresa não tem nenhuma função que um deficiente possa fazer. Eu sei que o deficiente é capaz, só que o que ele é capaz de fazer, na nossa empresa não temos. Não temos esse trabalho, essa atividade, essa função do seu deficiente, porque aqui, olha, todas as coisas que nós fazemos aqui na nossa empresa, a pessoa precisa enxergar, precisa ouvir, precisa mexer as duas mãos, precisa andar, precisa memorizar, precisa saber. Então ele acha que deficiente não vai ter nada a fazer. E eles têm razão, né? Eles têm razão segundo os parâmetros que eles têm. Então eles têm razão de achar que na fábrica dele não há nada para um cego fazer, para um deficiente mental fazer, tal. Tudo é desinformação, né? Tudo baseado numa informação antiga que ele tem. A análise ocupacional foi feita sempre em função do tal do homem médio, aquela figura mítica, que não existe, é um mito, uma figura mítica do homem médio. Aquele homem médio que serve para qualquer coisa, né? Então, só que esse homem médio é baseado no tal do homem sem nenhuma deficiência. Esse é o homem médio para a sociedade. Bom, outra coisa importante que nós precisamos levar em consideração, que num passado recente, até um passado recente, era uma ideia absurda para a sociedade alguém dizer que uma pessoa com deficiência devesse trabalhar. Essa ideia de, mas como fazer um deficiente trabalhar? Mas o que é isso, meu Deus? Isso aí é
É um absurdo, nós não podemos fazer isso. O deficiente não pode trabalhar. Isso até um certo passado, né, tempo. Que o deficiente não tinha nada que pensar em trabalhar. Ele não precisa trabalhar. Ele é deficiente, ele é inválido, ele é incapaz. E não tem nada a ver com o trabalho. Deixa ele lá na caridade, deixa ele em casa, deixa ele na instituição, deixa ele no abrigo, mas ele não tem nada, não tem obrigação de trabalhar. Essa era a mentalidade. Depois avançamos um pouquinho mais, né? E dissemos o seguinte, que ele pode trabalhar, mas não numa empresa comum, numa oficina protegida, numa oficina pedagógica, numa oficina institucional. Aí sim ele pode trabalhar, né? E daí avançamos para ele trabalhar numa empresa comum. E agora nós avançamos mais um pouco, dizendo que ele pode também ser treinado numa empresa comum antes de ser contratado, né? Então estamos evoluindo. E agora, a última da inclusão, é que, sim, antes de chegar na última, na integração ainda, nós ainda estamos com aquela mentalidade que até mesmo empregadores esclarecidos, empresas esclarecidas, principalmente empresa multinacional, que já vem com uma nova mentalidade europeia, americana, canadense, mesmo essas, no Brasil, onde os diretores são brasileiros, acontece o seguinte, eles dizem assim, tudo bem que venha aqui um deficiente mental, visual, auditivo, paraplégico, tudo bem, nós já sabemos que isso dá certo, nós queremos, tudo bem. Agora, só uma coisa, não me traga nenhum caso grave, né? Nenhum caso severo, assim, muito comprometido, multideficiência, nada disso, porque aí não dá, não tem nada para eles fazerem, né? Agora, então, que exemplos? Tetraplegia. Uma pessoa com paralisia cerebral e comprometimento motor nos 4 membros, na fala e na visualização, no visual, na aparência, que ele fica todo torto, né? Com paralisia cerebral, com a boca torta e tal. Esses não pode. Se for surdo cego, também não pode. Se for deficiência mental muito comprometida, né? Que antigamente a gente chamava de severo e profundo, também não queremos. Então nós ainda estamos nessa fase, que mesmo empregadores esclarecidos fazem reserva, né? Eles não aceitam essas pessoas com deficiências mais comprometidas. Agora, na inclusão, aí a coisa mudou completamente. Na inclusão, ninguém é excluído por nenhum motivo. Seja porque é algum tipo de deficiência muito comprometida, né? Todos esses casos que eu falei, e também com deficiências simples, únicas, mas que sejam muito comprometidas. Porque nós agora temos, e esse livro traz também, né, que nós vamos abordar esse assunto na sexta-feira, mas eu já estou antecipando, é uma técnica nova chamada emprego apoiado. Então, pelo emprego apoiado, uma pessoa nessas condições que eu descrevi agora, de alta severidade nas suas deficiências, ou na sua deficiência, pode ser uma ou várias, na pessoa, consegue trabalhar numa empresa competitiva ao lado de trabalhadores sem deficiências, com carteira assinada e levando a vida que todo mundo leva. E quem são essas pessoas? São essas pessoas que nós temos em muitas instituições nossas, nós temos essas pessoas encalhadas há anos. Nós temos gente com esse perfil há 20, 30, 40 anos em nossas instituições. São pessoas que hoje já estão com 30, 40, 50 anos e não conseguem sair pelo método tradicional. Agora, o emprego apoiado é um método totalmente moderno, renovador, né? Inovador e revolucionário. E é inclusivo. Até o trabalho se tornar direito, ele tem que passar por cima de todas essas realidades que existiram ao longo da história e que continuam existindo. Para muita gente, direito é uma coisa bonita, né? Tudo bem, houve a década das pessoas com deficiência da ONU, 83, 92, houve o Ano Internacional em 81, agora todos os anos, no dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, onde o direito já está consagrado em todos os países, está na Constituição, está na lei orgânica dos municípios, está nas leis ordinárias. Ninguém mais nega que trabalho é um direito. Trabalho para o deficiência é um direito. Ninguém nega. Porém, não saímos muito além
de reconhecer, só. Em 88, já lá vão 10 anos, o mundo era outro. Naquela época, houve uma cisão, né? O movimento dos portadores de deficiência teve uma pequena cisão. Havia os que defendiam a lei de reserva de mercados, porque todos nós, eu inclusive, nós participamos desses debates da Constituinte em todo o Brasil, levando as nossas emendas. Então havia essa facção dos que defendiam a lei de reserva de mercado, que era necessário ter essa lei na Constituição e depois na lei ordinária, para garantir, então, o espaço no mercado de trabalho para o portador de deficiência. E havia, nessa mesma época, em 88, uma outra ala dos próprios portadores de deficiência que eram contra essa lei de reserva, por ela ser contraditória em relação ao que a gente estava pleiteando. Né? A mesma Constituição, um pouco antes, até a professora Marilene hoje leu o artigo, né? Ela leu um pouco antes o artigo na Constituição que diz que não poderá haver discriminação. Se houver discriminação, o empregador, alguém paga multa e vai para a cadeia, de 1 a 4 anos. Isso está na Constituição. Né? E depois, mais adiante, a própria Constituição diz que tem a lei de reserva de mercados. Então é o seguinte, é uma contradição. Né? Eu sou a favor de que as pessoas com deficiência têm o direito de trabalhar no mercado competitivo de trabalho. Ponto final. Sou a favor. Sou a favor de que não haja discriminação com base na deficiência. Só porque é deficiente, então ele não entra. Não, eu sou contra isso. Acho que tem, com deficiência e sem deficiência, todos têm direito a conquistar o mercado de trabalho. Então, eu sou parte daquele movimento que se separou daquele maior, que defendia a reserva de mercado, pelo seguinte: não é por aí que queremos que o empregador tenha em seu quadro, na sua força de trabalho, pessoas com deficiência, por força de lei, com ameaça de multa e cadeia. Não é esse o tipo de diálogo que hoje existe na sociedade. Hoje é parceria, educação, trabalho conjunto. Naquela época não, era briga. Era nós lutando contra o empregador, atacando o empregador, atacando o governo, atacando todo mundo. Era briga. Hoje não, hoje nós dialogamos, hoje trabalhamos juntos. Então hoje os portadores de deficiência esclarecidos, os profissionais que ajudam esses portadores a encontrar emprego, não utilizam esse dispositivo constitucional, nem fala nisso, e muito menos a lei ordinária que regulamentou. A gente não usa isso como para dizer, olha, seu empregador, está aqui, ó, o senhor é obrigado a colocar 2%, até 5%, está aqui. Então eu trouxe já aqui um portador de deficiência que está pronto, o senhor não pode discriminar, senão vai para a cadeia porque está aqui na lei. Tá. Nós não queremos usar esse tipo de abordagem para o empregador. Nós preferimos uma abordagem de diálogo, mostrar a vantagem que existe para o empregador ter uma pessoa com deficiência, independente dessa lei, mostrar todo o lado positivo dessa pessoa, todo o benefício que a empresa vai ter por estar propiciando convívio de deficientes com pessoas, trabalhadores sem deficiência, a produtividade, a qualidade de trabalho, a falta de acidente, porque muita gente pensa que o deficiente tem mais acidente, não tem. Ele tem menos acidente do que o trabalhador sem deficiência. Nós vamos mostrar uma série de vantagens que o empregador tem estando com uma pessoa deficiente na sua folha de pagamento. E a lei a gente não precisa nem tocar e nós estamos conseguindo fazer isso. Muitos empregadores estão contratando sem saber que existe essa coisa da obrigatoriedade da reserva de mercado. Então, eu queria só mostrar esse aspecto, né? De que hoje, cada vez... os próprios países que inventaram a reserva, que a reserva tinha um outro nome antigamente, era cota. Mesma coisa, reserva de mercado é cota. Toda empresa tem que dar uma cota. Os próprios países que inventaram isso, Estados Unidos, Canadá, Grã-Bretanha, enfim, alguns outros países da Europa, hoje aboliram isso. Porque isso vai frontalmente contra a qualidade da igualdade de oportunidades. Essa lei de reserva, essa cota, está discriminando os outros grupos. Se fosse correto, eticamente correto, você reservar 2 a 5% da força de trabalho para o portador de deficiência, se isso fosse eticamente correto, então todos os outros grupos vulneráveis e os excluídos sociais também têm direito a outra fatia, 2 a 5%. Por que não? Porque só o deficiente tem essa reserva e os outros grupos não têm. Como que se explica isso? Né? Então,
essa desigualdade de oportunidades é uma contradição que está contida na própria Constituição. Então isso é uma coisa que a gente precisa, nós estamos discutindo muito isso, né? Então a tendência é isso um dia cair, um dia ser retirado da Constituição e acabar com essa lei, porque não é por aí que a gente quer, porque realmente flagra uma desigualdade de oportunidades. Agora outra coisa, vamos supor que o 2 e 5, vamos deixar de lado tudo que eu falei, vamos lá, 2 a 5. É engraçado, né? 2 a 5, é uma coisa arbitrária, né? Mas e se de fato houver numa empresa a possibilidade de contratar mais de 5%, o que acontece? Não vai contratar, porque o máximo é 5. Né? E nem é 5, porque conforme o tamanho da empresa não é 5, é 4, é 3, é 2. Né? Então a empresa vai poder dizer, não, eu já tenho os meus 2%, não quero mais ninguém. Então, até nisso é ruim. Né? Agora 20% também nós temos esse negócio de nós não podemos... nós não temos pessoas com deficiência preparadas em tal porcentagem, 20%, para fazer parte da empresa também. Esse é um outro problema. Mas o pior é isso que eu falei, é uma questão de princípio. É uma questão de princípio. E as pessoas com deficiência estão conseguindo o lugar no mercado de trabalho sem usar esta lei. Trabalho, um direito. Então, uma comparação entre trabalho e desemprego aqui, né? Com o trabalho, existe a independência, a representação social, processo de estruturação, brincar e trabalhar. Com o desemprego, dependência, marginalização social e improdutividade. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui também, olha, independência. Independência. Um conceito novo está surgindo a respeito de independência. Aqui, o que está sendo insinuado é que seria uma independência financeira. Você trabalha, tem um salário, você fica independente financeiramente, né? Porque você começa a se sustentar. Aliás, aqui no Brasil, existe uma situação interessante. Devido à grande miséria, o desemprego, né, de alguns membros da família que não são deficientes, existem situações em que o deficiente da família é o único que tem um salário, está trabalhando e ele sustenta o resto da casa. Vamos supor, ele é o filho, né, um jovem, e o pai está desempregado, a mãe já não está com dificuldade em casa, atividade e tal. E é ele que sustenta, existe muito isso também, interessante, né? Mas eu queria também aproveitar para dizer o seguinte, independência, hoje cada vez mais também está se tornando um conceito em que a pessoa com deficiência decide por si mesma, sem depender de ninguém. Essa independência independe de outras pessoas para tomar decisão. E isso é um conceito pesado. Primeiro é pesado para a família, que a família se acostumou a decidir pelo filho deficiente. É ou não é? Tranquilo. É o pai, a mãe, é alguém da família que decide tudo pelo filho, desde que ele teve deficiência. Se é que ele nasceu com deficiência ou adquiriu depois, não importa, mas o tempo todo nós sabemos que a família, com a melhor das intenções, com o melhor do senso de responsabilidade, tem decidido pelo deficiente. Tudo. Decide tudo. Como brincar, onde brincar, que roupa usar, onde ir, onde não ir, a que hora deixa de ir, a que hora volta, enfim, tudo é decidido pelos outros e o deficiente ele não dá opinião. E a mesma coisa na instituição. Nós, técnicos, temos uma herança cultural de decidir pelo nosso cliente, pelo nosso paciente, depende do contexto, o aluno, né? Nós aprendemos que a nossa formação acadêmica nos dá esse direito de decidir qual é o programa que o cliente deve seguir, qual é a programação, que horário, etc, etc. Nós que determinamos tudo. Nós que falamos, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso na segunda-feira, na terça, na quarta e tal. Abrindo parênteses, eu falei aluno, cliente, paciente, aprendiz, né? Isso também está sendo questionado e seria interessante a gente também, quando a gente for escrever um trabalho científico, uma monografia, uma palestra, ou escrever um livro, ou até fazer uma reunião de diretoria com empresas e tal, a gente toma cuidado com o nome que vamos dar, se é paciente, se é cliente e tal. Eu queria lembrar que há uma tendência mundial de a gente escapar de todos eles e está começando a chamar de consumidor ou usuário, né? Que é um termo mais
politicamente correto, né? Está mais de acordo com a atual estágio de mentalidade, da consciência de cidadania, o pessoal já sabe, olha, como consumidores temos direito, somos consumidores de produtos e serviços e de informações. Então, está começando a surgir muito esse negócio de consumidor ou usuário. Bom, agora aqui. Sobre essa coisa, acho que está muito fácil, está evidente, né? Agora, brincar e trabalhar, temos um slide aqui. Viu? Essa passagem do brincar para o trabalhar é uma passagem natural, é uma passagem desejável, né? Toda brincadeira de criança já contém componentes da vida de trabalho, né? A sociabilidade, o brincar juntos, dividir brinquedos, estabelecer regras de quem vai brincar, como que vamos brincar, os papéis que as crianças desempenham, enfim. É interessante que brincar primeiro é uma necessidade humana, né? Essa é uma etapa. Aliás, no desenvolvimento humano, ninguém deveria queimar etapas, né? Isso todo mundo já sabe. Quer dizer, até para, por exemplo, uma criança que não engatinhou porque os pais forçaram já a andar, então a criança não teve a etapa do engatinhar, essa criança se desajusta e vai ter sérios problemas neurológicos e até físicos mais tarde. Você sabe disso, né? Então, no desenvolvimento humano não deve haver queima de etapas. Bom, então está aí a transformação do brincar para o trabalhar. Agora, mudança de atitudes. Nós temos vários setores. Então, vamos começar pela instituição. Então, vamos conversar, né? Mudança de atitudes. Que atitudes? Bom, identificar potencialidades e interesses da pessoa deficiente, pessoa com deficiência. Por que isso é diferente como mudança de atitude? Porque, tradicionalmente, nós não fazemos isso. Nós somos, enquanto instituição, muito preocupados em estabelecer diagnóstico. Qual é o problema, qual é a deficiência, qual é o que está faltando, o que ela não sabe fazer, quais são as limitações. Então nós temos muito essa cultura de descobrir o erro, descobrir o que está errado, o que está faltando, o que não está fazendo direito. Muito essa mentalidade de que nós chamamos de patológica, né? Descobrir o patológico. Isso tem uma consequência séria, né? Porque nós estamos, no nosso relacionamento com o nosso aluno, né? Vamos chamar de aluno aqui, se nós continuarmos tendo essa visão, essa preocupação diagnóstica, né? Nós vamos estar sempre transmitindo inconscientemente, nas nossas palavras, na nossa maneira de olhar para a pessoa, e mesmo nas nossas propostas de programação para essa pessoa, dizendo para essa pessoa, olha, você tem alguma coisa que você não faz direito, que você tem limitação, você tem uma deficiência, você tem uma incapacidade, você tem limitações. Então nós vamos ajudar você a superar limitações, incapacidades, limites. Nós vamos proporcionar atividades aqui no nosso centro, na nossa entidade, para você, vamos dizer assim, entre aspas, né, consertar isso aí. Porque a sociedade não te aceita do jeito que você tem, com essas limitações todas. Então nós vamos... Então, o que é diferente da mudança de atitude é agora passar a olhar não isso, mas assim a potencialidade, os aspectos positivos, o que ela gosta de fazer, o que ela tem prazer de fazer. Não faz mal que ela faça de maneira diferente da maneira tradicional, né? Porque essa é uma outra coisa que a gente tem muito assim de querer normalizar as pessoas. Então só porque a criança anda de um jeito, tem um movimento de braço, mão de algum jeito, de cabeça, até a fala é diferente, a gente tenta fazer com que ela faça direito, ou seja, faça do jeito que a gente faz. A gente usa o nosso modelo do não deficiente para ensinar, para orientar as nossas crianças deficientes, né? Então acho que vai uma diferença muito grande nisso. As crianças, e não precisa ser criança, todos, jovens, então, percebe na nossa atitude essa nossa visão, né, de estar vendo nela só deficiência, né, e reforçando isso. Olha, você então está faltando isso, você ainda não faz direito isso, você tem que fazer sim, você tem que escrever desse jeito. É que nem aquela história que eu gosto de contar também, a comparação do canhoto. Aqui eu já sei que tem várias pessoas canhotas. Então é o seguinte, antigamente o canhoto não tinha liberdade de ser canhoto não, né? Eu sou de uma época, quando eu estudei o primário, na década de 40, a professora andava com régua, assim, ia batendo no canhoto, na mão esquerda do canhoto, para
para machucar a mão para ele escrever com a direita. E na casa dele, quando ele chegar em casa para fazer lição de casa, a mãe amarrava a mão esquerda na cadeira para o menino fazer a lição de casa. Isso dessa época, né? Porque é aquela mentalidade que existe uma maneira única de agir e de ser. E todos têm que fazer assim. E quem sabe nós estamos reproduzindo isso nas nossas relações dentro da instituição também, né? Não admitindo que cada deficiente faça do jeito que é melhor para ele. Não faz mal que seja um jeito totalmente inverso do chamado jeito tradicional. Então essa nova maneira de admitir isso e poder enxergar um potencial naquela maneira diferente de ser e de fazer, é uma mudança de atitudes muito, muito séria. Oferecer programa de educação profissional que qualifique. E aí a palavra-chave é qualificar. Nós estamos usando um conceito que isso está no kit também, e o Dr. Eduardo também hoje deu uma passada boa. É o seguinte, hoje, na educação profissional que qualifica, não interessa só ensinar a profissão em si, as tais habilidades específicas daquela profissão. É preciso ensinar habilidades básicas e habilidades de gestão, né? Então, tudo isso qualifica a pessoa. Então, qualificar hoje não é mais formação profissional no sentido estrito da palavra formar, né? Eu sou formado em mecânica de automóvel. Tudo bem, você sabe mexer no motor do automóvel, tudo bem, mas e o resto? Você sabe fazer? Então, o nosso não tem essa vantagem sobre a criança que não frequenta as nossas instituições, porque as nossas instituições propiciam essa maneira de preparar para o mundo do trabalho, né? Entender as relações, entender o ser humano, entender a relação, entender a importância, entender as qualidades pessoais do bom trabalhador, todos aqueles aspectos, assiduidade, que o adolescente, o jovem sem deficiência lá fora não tem essa chance de passar por isso, né? Deve haver algumas exceções, mas no geral não tem. Outra mudança importante na instituição seria capacitar, atualizar profissionais. Eu me lembro, e ainda existe isso, a instituição dizia o seguinte: olha, aqui você é assistente social, tudo bem, você é psicólogo, você é TO, tá? Vocês estão aqui para trabalhar. Agora, vocês querem fazer curso, querem ir no congresso, querem ir no seminário, vocês vão por conta própria. Porque a instituição não vai investir nisso, nós não temos dinheiro, vocês estão aqui para atender clientes, os alunos, vocês não vão poder sair daqui, porque tem que atender. Havia muito isso na década de 60, 70 e foi diminuindo na 80. Hoje nós temos uma situação bastante diferente, né? Em alguns casos, é que eu conheço algumas instituições que são abertas, né? E acredito o seguinte: para você melhorar, tudo volta àquela questão. Para que existe uma instituição? Né? Ela existe para cumprir uma missão. Agora, essa missão é cumprida da melhor maneira possível quando o recurso humano está preparado para isso. Além de recursos materiais, nem vamos falar nisso, mas o recurso humano da instituição é importante demais. Então, hoje, as instituições abertas, esclarecidas, estão investindo no seu profissional. Então, primeiro, já reserva na carga horária do trabalho, por exemplo, 2 horas semanais, a equipe pode se reunir, não atende clientes, fecha a porta e faz debate, discussão, estuda texto, faz um semináriozinho interno, enfim, dá no mínimo 2 horas para isso, por semana. Alguém faz isso numa instituição aqui? Ali, já tem. Agora, tem também um incentivo para participar de congresso, então a entidade paga metade da taxa de inscrição, ou então ajuda no transporte aéreo, se não houver, enfim. Uma outra maneira é fazer o contrário, né? Chama um consultor, né, um profissional de fora, numa determinada área, leva lá para a entidade, ou lá na comunidade, a entidade participa, e todo mundo daquela entidade pode fazer esse curso com esse consultor de fora. Aí muita gente se beneficia disso. Um pouco disso eu fiz muito lá no Piauí, né? Eu já fui lá umas 3, 4 vezes e tal. E para isso tem várias aí, a possibilidade de verba da corda e tal. Bom, ok. Implantar novos programas de parcerias. Olha, novos programas de parcerias.
Aqui eu gostei que vocês falaram, algumas aqui falaram o seguinte, que vocês reconhecem que está na hora de mudar algumas coisas. Nós temos oficina pedagógica, mas não está legal, a oficina não está cumprida. Olha, eu não sou contra a oficina pedagógica não, viu? Pode existir. O que eu tenho preocupação é o que estão fazendo nessa oficina, com que finalidade, qual é o processo, isso me preocupa. Agora, o fato de existir uma oficina pedagógica não tem problema nenhum, uma oficina de produção não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, vamos pegar o exemplo da padaria. Outra vez eu vou falar de um exemplo de uma entidade grande lá em São Paulo. Essa entidade grande, graças a conhecer lá os meandros, conseguiu uma verba, tá? Para montar uma padaria. E para conseguir essa verba, apresentou um projeto bem assim para todo mundo ficar impressionado. Então assim, essa padaria treinaria, daria profissionalização para os alunos, no caso de deficiência mental, para se tornarem profissionais na área da panificação. Ah, muito bem, que bonito, Bum, ganhou dinheiro, comprou lá o forno, comprou tudo, a mesa e tal. E a diretora, super contente, falou para mim, né, Romeu, você precisa vir visitar, que nós temos uma padaria e tal. Falou, eu fui, né? Olha, gente, a padaria era uma sala, né, uma sala, vamos dizer assim, desse tamanho, tudo entulhado, forno, aquele forno quente no canto, e pertinho do forno, assim, que tem aquela mesa para mexer a massa lá, uma cadeira, uma outra coisa aqui, lugar para 8 meninos receberem treinamento lá. Vou resumir para você. Aconteceu o seguinte, a entidade gostou tanto que aqueles 8 meninos estão produzindo pão, que aqueles 8 meninos não saem de lá. Esse é o primeiro erro. Então montou a padaria definitiva, acabou a profissionalização, virou padaria mesmo, né? Só que padaria mesmo não, vírgula, sem registrar os 8 meninos, sem pagar imposto nenhum, né? E vendendo pão barato para a comunidade, que aconteceu um pouquinho aqui, né? Que veio o protesto ali das padarias do local, porque era uma concorrência desleal, né? Que a entidade podia vender por preço barato e o povo ia lá comprar o pão. Claro, tem aquela questão da qualidade do pão também, tá? Ótimo. Mas aquela proposta de que seria profissionalização, não existe. Virou padaria mesmo. Antigamente era comum dizer assim, vamos montar um curso disso na nossa entidade? Então vamos montar. Vamos montar um curso assim? Vamos montar. Vamos abrir um profissionalizante? Sabe por quê? A mentalidade era a seguinte, lá na comunidade, a sociedade não aceita o nosso aluno por deficiência. Então ele quer fazer um curso, uma profissionalização, lá fora não consegue. Então vamos fazer aqui dentro. E era perfeito isso. Era aceito, essa mentalidade era aceita, era normal fazer isso, né? E era tranquilo fazer isso. Hoje nós não podemos mais usar esse argumento de que a sociedade não aceita, por isso nós vamos montar tudo aqui na entidade. A entidade vai ter tudo. Curso disso, curso daquilo, 1000 cursos, aí o aluno não tem que sair na comunidade. Aprende tudo aqui dentro. Essa abordagem não existe mais. Não deve existir mais. Nós temos que sempre ter aquela preocupação, olha, que curso existe na comunidade que possamos levar o nosso aluno a fazer o curso lá no meio dos outros? E nós vamos dar apoio, claro, nós vamos estar presentes, né? Sabe aqueles ajustes, né? Claro, nós não vamos pegar o nosso aluno e soltar lá, vai lá, esquecer o aluno lá na escola, por exemplo, alguém falou na informática, né? Não é só, quem falou informática aqui? Foi você. Não é só pegar uma escola de informática comunitária e jogar, não é, a gente vai ver lá como é que ele está, continua dando o apoio necessário e quando não for necessário não precisa dar. Então, parcerias. O que é parceria? Vamos supor, 2 entidades, a nossa e uma entidade qualquer da sociedade, uma empresa qualquer da sociedade, fazendo parceria. O que é parceria? Eu já vi que algumas pessoas usam a palavra parceria para qualquer coisa, mas não é. Não existe parceria unilateral. E muita gente de entidade que fala em parceria, na verdade está se referindo a essa absurda ideia de parceria unilateral, ou seja, só a entidade se beneficia do que existe na comunidade. Isso não existe. O que nós temos que fazer é uma parceria verdadeira, ou seja, cada um dá para o outro o que não tem. Né? O que tem e o outro pega. Então, o que eu tenho eu dou para algum setor da comunidade, e o que ela não tem eu dou e assim por diante. Tá? Há uma troca. Então, parceria, na verdade, é uma troca. E essa é a política, essa é a tendência das entidades. Não mais ficarem preocupados em
em criar tudo quanto é curso dentro da própria entidade. E sim, quanto mais fazer junto com a comunidade, né? Então essa é uma abordagem. E vamos terminar hoje, que já bateu, sensibilizar, conscientizar a sociedade, o tempo todo. Então, em vez de só ir na sociedade, pedir coisas, pedir vaga, pedir emprego, pedir material, pedir contrato, né, subcontrato para trazer para a entidade, pedir dinheiro, enfim, pedir qualquer coisa, vamos ter uma abordagem de, ao pedir, que muitas vezes é necessário pedir algumas coisas, mas pedir com uma nova atitude, no sentido de que a sociedade está ganhando com isso. Na verdade, não estamos pedindo nada. Na verdade, nós estamos dando à sociedade a oportunidade de ser uma sociedade melhor. Então, é a mesma coisa, só que com um enfoque diferente, né? Quando a gente vai colocar uma pessoa no mercado de trabalho, eu tenho já um menino, uma menina, tudo bem. Eu vou aqui no empregador, que está aqui, a Dilcimar, a empregadora. Em vez de ir lá com uma atitude assim, olha, me dá uma vaga para o nosso aluno, né? Porque eu tenho uma vaga, uma pessoa que, né, em vez de pedir isso, nós temos que ir com outra abordagem. É dizer o seguinte, olha, nós temos uma pessoa que o senhor precisa. Nós temos uma pessoa que vai melhorar a sua produtividade, vai melhorar o seu ambiente de trabalho, né? E, além de tudo, vai dar ao senhor a oportunidade de melhorar a sua imagem social perante a comunidade. Então, o senhor vai ganhar muita coisa. Nós não estamos pedindo emprego, nós estamos dando ao senhor a oportunidade da empresa ser uma empresa, uma organização melhor do que já é. Com tudo isso, esse espaço. Então, essa maneira de explicar é conscientizar, sensibilizar a sociedade. Cada vez que você vai fazer um contato, já ir com essa mentalidade, o nosso discurso, a nossa conversa com essas pessoas, ter essa característica de que, na verdade, quem está ganhando é vocês também, não só nós. Ok, então, olha, bom jantar, muito obrigado pela atenção e até... Oh!